nós queremos falar aos irmãos da internet, pedir desculpa em nome de toda a congregação Rehovot, porque nós só estamos com uma câmera, porque nós estamos em obra aqui no nosso teto, e os irmãos solicitaram pedir desculpa aos irmãos da internet e avisá-los que é por um breve momento. Logo, logo estaremos já com tudo organizado para fazer o melhor possível diante do Eterno. Amém? A porção dessa semana, Francisco já anunciou, é a quinta porção para achar Hayei de Sara, a vida de Sara. Ela se encontra lá em Gênesis, a partir do capítulo 23, e nós vamos até o capítulo 25, lá no verso 18, que é o final da porção. A Paraxá, irmãos, ela nos fala individualmente, como servos de Elohim, e fala como congregação diante do Eterno. Ela vai falar-nos hoje sobre conduta, a nossa conduta, que é a maneira de alguém se conduzir, se comportar, e como você e eu devemos nos proceder. Esse substantivo aqui, irmãos, traz boas referências nessa paraxá. Nós temos aqui a referência à própria vida de Sara, nós temos a vida do Abraão, nós temos a vida do seu servo Eliezer, ali a sua conduta diante de Elohim, diante do seu senhor Abraão. Nós temos também a conduta de Rebeca. Enfim, nós temos aqui, diante desse substantivo de conduta, várias referências aqui nessa porção. A nossa conduta, irmãos, vai refletir diretamente em nosso relacionamento para com o Eterno. A minha e a sua conduta. Ela vai refletir diretamente no proceder de Elohim sobre a minha e a sua vida. Tem um ditado judaico que diz o seguinte: durante todos os anos de nossa vida, devemos ser o espelho de Elohim aos olhos do mundo. Isso quer dizer o quê? Isso significa que o meu proceder, irmãos, a minha conduta e a sua conduta, deve refletir o homem original. Isto é, o homem que foi criado para ser imagem e semelhança do seu Elohim. Então, o meu proceder, a minha conduta, vai refletir qual é o meu e o seu relacionamento diante de Elohim. E como eu devo proceder, irmãos. Por isso que eu falei aqui, nessa porção, nós temos várias referências, boas referências, como Abraão, como a própria Sara, como seu servo Eliezer, como Rebeca. Enfim, nós temos tantos bons exemplos que a palavra vem nos ensinando, vem dando a direção e o caminho que devemos prosseguir. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante da Tua presença, para que seja manifestada a Tua vontade e não a nossa, para que Teu nome seja santificado e não o nosso, para que o nosso proceder seja corrigido através da Tua palavra, porque nós já oramos pela manhã que a Tua palavra é ela que traz cura, ela é que traz libertação, e é isso o nosso clamor diante de Ti nesta manhã. Que o Senhor venha nos curar dos nossos maus procedimentos, da nossa má conduta diante da Tua presença. Venha falar aos nossos corações, venha direcionar as nossas vidas, para que nós possamos ser dignos de estar diante da Tua presença. Que Teu nome seja exaltado, ó Pai. Que Teu nome seja glorificado, não somente na minha vida, mas na vida de cada um de nós, na vida daqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor possa trazer cura e libertação para eles também. Que o Seu nome possa ser glorificado na boca de cada um deles, independente da qual a situação que eles estejam vivendo. Independente de qual situação que nós estamos, nós temos que alçar as nossas vozes e clamar ao eterno Elohim de Israel, que vai trazer toda a libertação, toda a cura sobre o nosso proceder, sobre o nosso caminhar diante da tua presença. Amém? A porção Hayei Sara, a vida de Sara, é interessante que ela vai iniciar aqui com a morte. Com a morte da nossa da nossa matriarca, Sara, que recebeu do Eterno uma promessa, irmãos. Uma promessa que está lá em Gênesis, no capítulo 17, que diz assim, no verso 16. Ela recebeu uma promessa aqui, que dela procederia povos e reis. E isso é maravilhoso. Diz assim, ó, lá no verso 16, eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei,
e ela será mãe de nações. Reis e povos sairão delas, diz a palavra. Irmãos, a amplitude aqui dessa promessa tem a mesma força que uma nascente, tem a mesma força que um olho d'água, porque a nascente ela nasce com um fiozinho de água e vai tomando corpo, vai tomando forma, passa a ser um riacho, depois um grande rio vai desembocar no mar. Por isso que a Paraxá, a rainha Sara diz, inicia-se com a morte dessa matriarca. Porque através delas, nações, reis sairão. Através do seu dispor, através da sua conduta diante de Elohim, vai proceder reis, vai proceder uma nação, ao qual vai elevar todos os utensílios, que vai levar a Torá, que vai trazer para mim e para você aquilo ao qual nós somos impedidos de caminhar diante de Elohim, que é levar a Torá àqueles que não a conhecem. Então, de Sara provém todas essas coisas. E agora eu me lembrei, porque Francisco orou aqui que nós precisamos morrer, né, Francisco? Para que nós precisamos nascer novamente. Né? E a vida de Sara é isso. Ela morre, mas dela provê a vida, irmãos. Dela proveu vidas, reis, gerações. Por isso que eu falo que a amplitude dessa promessa tem a força aqui de uma nascente, que vai desembocar depois no mar e se tornar grande como o mar. Porque na morte de Sara aqui, irmãos, há uma promessa de vida. Na morte de Sara há uma promessa de vida. Que vida? Aquela que vai dar continuidade, que vai dar procedimento, que são as gerações. Que são as gerações, que são as nossas descendências. Então você tem que observar muito quando o Francisco estava aqui orando pelas nossas crianças, estabelecendo sobre elas que elas possam proceder, ter um procedimento igual e semelhante ao que o Elohim está nos ensinando. Elas são ensinadas a cada dia como proceder diante do Eterno, como proceder em sociedade, com as leis sociais, como proceder diante do seu pai e de sua mãe. E que seu pai e sua mãe, que somos nós, possamos ter também uma conduta diante de Elohim, para que nós possamos ser espelhos para ela. Então, por isso que a preocupação aqui é das gerações, de que vai acontecer com as gerações futuras. Por isso que a oração e o estabelecimento aqui sobre a vida de Sara, que dela sairão povos, de que dela sairão nações. O autor de Provérbios, irmãos, nós oramos todo Shabat, todo início de Shabat, lá em Provérbios, no capítulo 31, ela faz referência a uma mulher virtuosa. Segundo os estudiosos, os comentaristas, alguns estudiosos, alguns comentaristas, apontam aqui que essas virtudes, elas apontam de Sara e da sua conduta. Vamos lá para você ver comigo? Lá em Provérbios, no capítulo 31, nós oramos todo o Shabat pelas mulheres, porque nós estabelecemos sobre elas essa conduta aqui, irmãos. E alguns comentaristas dizem que essas condutas aqui apontam para a virtude de Sara. Eu não vou ler todo o capítulo 31, mas você pode ver ali, a partir do verso 10, ele vai falando dessas virtudes, dessa conduta dessa matriarca. Né? Ela faz referência a essa matriarca. E você pode acompanhar comigo, lá a partir do verso 20, para nós não prolongarmos. Diz assim a partir do verso 20 do capítulo 31 de Provérbios, que essa mulher virtuosa, irmãos, ela abre os braços aos pobres e estende as mãos aos necessitados. Ela não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Faz para si cobertas, e de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Seu marido é respeitado nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz roupas de linho fino e a vende, e entrega cinto aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Abra a boca com sabedoria, e a instrução fiel está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam bem-aventurada. E o seu marido também a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas é superior. Você está vendo que aqui ele vai citar que o proceder dessa mulher virtuosa, a conduta é que vai fazer dela essas referências aqui, ó. Que ela é uma mulher virtuosa através da sua conduta, ó, no verso 30. Enganosa é a graça
E passageira é a formosura, mas a mulher que teme o Eterno, olha a conduta dessa mulher, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas das suas obras. Irmãos, eu creio que Abraão conhecia, Abraão identificava em Sara essas virtudes. Essa virtude de que está uma mulher espiritual. Amém, pastora? Amém. Que temia ao Eterno. Porque aqui ele fala, ó, porque é uma vida piedosa, generosa, humilde diante do Eterno. Você quer falar no microfone, por causa dos nossos irmãos que estão aí na internet? Faça favor. Quando você fala de Provérbios 31, você percebe que na leitura, que todas essas bênçãos, elas foram conquistadas. Elas não foram, vamos dizer assim, ela não já nasceu com aquelas bênçãos, mas ela foi conquistando pela obediência, porque é inevitável, quando você se submete a Elohim, que as bênçãos de Elohim te alcancem. É inevitável. Espiritualmente, fisicamente. Amém. Você pode ver que fala aqui de bênçãos físicas, bênçãos espirituais, amém, bênçãos de superioridade na sociedade. Então, assim, é inevitável quando há uma obediência que você seja abençoado por Elohim. Amém. Tem uma oração que depois nós vamos estar lendo, que Salomão faz a Elohim, na hora que ele vai dedicar o templo. Ele faz uma oração maravilhosa que ele diz assim, de acordo com o proceder de Elohim, de acordo com o nosso proceder, Elohim vai nos conduzir. É uma oração que nós vamos ler que diz exatamente isso que Francisco acabou de nos ensinar. Que você vai caminhar diante de Elohim e você precisa da palavra de Elohim, você precisa observar a palavra de Elohim, porque Elohim está nos olhando, Ele está nos vendo, e eu preciso olhar, ser espelho de Elohim para aqueles que não o conhecem. E isso eu vou conquistando a cada dia. Por isso que é a preocupação de ensinar as nossas crianças como proceder. Por isso que a preocupação minha e sua de como eu proceder e como que essa criança, como aquele adolescente vai olhar no meu proceder. Para que ele possa tomar uma posição diante de Elohim, para que ele possa ter uma referência. Por isso que você vai ver que a porção, ele fala muito em conduta, em procedimento, em referência. E eu creio aqui, irmãos, que Abraão conhecia essas virtudes de Sara, e ele dava honra a Sara, porque essa é uma das razões que as orações de Abraão vão fluir diante de Elohim. Porque ele dava honra, ele sabia o proceder, a conduta daquela mulher, da sua esposa. Porque havia em Sara aqui uma preocupação em trabalhar em prol ao cumprimento da promessa de Elohim, através da condução da vida de Isaac. Você vai ver que ela vai proceder de forma que ela vai proteger não só a vida de Isaac, mas há uma promessa de Elohim. Há uma promessa de Elohim sobre a vida dela, e ela vai fazer com que essa promessa se cumpra na vida de Isaac. Então, quando você vê, quando a Sara vai separar Ismael de Isaac, você vê, não, mas ali há uma preferência, claro, mas você vê também que ali, irmãos, há um procedimento, uma conduta daquela mulher que ela entende a promessa que está sobre ela. Se você for comigo lá em Gênesis, no capítulo 17, só para nós observarmos esse proceder. Por quê? Porque ela sabia que havia uma promessa sobre a vida dela e sobre a vida de Abraão. Aqui no verso 7 do capítulo 17 de Gênesis, o Eterno diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua. Ela não poderia quebrar essa aliança. Olha só, a aliança ela é perpétua para ser o teu Elohim e a tua descendência depois de ti. Darei a ti, verso 8, e a tua descendência depois de ti, a terras das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Elohim. Elohim está dando já para ele aqui a possessão da promessa da terra de Canaã. No verso 9 diz assim: disse mais o Eterno a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança,
tu e as tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Há uma promessa? Mas há também um procedimento que Abraão vai ter, e Sara também, que obter diante de Elohim, para que essa promessa seja estabelecida. Vai lá no capítulo 21 agora comigo, que você vai ver que através da condução da vida de Isaac, Sara começa a tomar uma posição ali, uma conduta para quê? Para que essa promessa, para que essa descendência possa receber tudo aquilo que Elohim estabeleceu aqui no capítulo 17, que é a possessão da terra. Olha só, no capítulo 21, no verso 13. Vamos ler a partir do verso 13. Diz assim, minto, meu irmão, lá no verso 1, que é o nascimento de Isaac. Diz assim no verso 1, do capítulo 21 de Gênesis. O Eterno visitou a Sara, como tinha dito. Ele fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Elohim lhe falara. Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Elohim lhe havia ordenado. Era Abraão de idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara, Elohim me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Você vê aqui que o proceder de Sara diante da promessa. O verso 9 diz assim, mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera a luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão, deita fora essa escrava e seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com o meu filho Isaque. Verso 11, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Elohim, porém, no verso 12, disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Você está vendo que ela, pela sua conduta, ela vai à frente de Abraão nesse momento aqui. A sua posição vai à frente do entendimento de Abraão. E você vê que Elohim vai dar o aval dele. Diz assim, olha, procede exatamente o que ela está dizendo. Procede exatamente. No verso 13 diz assim, mas também do filho dessa serva faria uma nação, porque ele é a tua descendência. Ele não vai desamparar, é da tua descendência. Ele não será desamparado. Mas ele diz assim a Abraão, olha, o fruto dela é que virá, que será da tua descendência. Nós temos aqui duas descendências, uma descendência carnal e uma descendência gerada pelo Espírito, pela fé de Abraão e Sara no Eterno. Amém? Dentro desse contexto aqui, então, eu posso entender a conduta aqui de Abraão. A ação de Abraão aqui nessa paraxá, no capítulo 23, irmãos. Após lamentar a morte da sua esposa aqui, você vai ver aqui, que ele vai adquirir a posse do campo de Efron, em frente de Maré, que é Hebron. Iniciando aqui, irmãos, o que os comentaristas chamam de ato profético, porque ele vai tomar a posse da terra. Ele vai legitimar a promessa ao qual Elohim estabeleceu. Por que ele vai tomar essa posição? Porque Sara disse para ele, olha, eu tenho que separar essa descendência desta descendência, porque sobre essa descendência, que é Isaque, estará as bênçãos de Elohim. É sobre essas descendências espiritual, irmãos, estará a promessa de Elohim. Então você vai ver aqui com a leitura que o proceder de Abraão é porque ele observou uma vida piedosa dessa mulher, que ele observou o caminhar dessa mulher, quando ela se antecede, ele fala assim, olha, vamos separar essas duas descendências. Teria que separar. Aqui, no capítulo 23 de Gênesis, nós temos aqui do verso 1 ao verso 20, o proceder, a conduta de Abraão. Vamos ler comigo ali, no verso 23, que inicia a nossa porção. Ali, os anos da vida de Sara foram 127.
Morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua esposa morta e disse aos filhos de Et: estrangeiros e peregrinos sou entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão. Verso 6. Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Elohim. És no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de vossa sepultura. Nenhum de nós te dará a sua sepultura, para enterrares a tua morta. Então se levantou Abraão e prostou-se diante da terra, diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar. Verso 9. Para que ele me dê a caverna de Macpela, que possui no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. E respondeu Efron a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos que estavam pela porta, de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou. Também te dou a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, tá dou. Sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e disse a Efron, aos ouvidos do povo da terra: se te agrada, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo. Tomo-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Verso 14. Respondeu Efron a Abraão: meu senhor, ouve-me, um terreno de 400 ciclos de prata? Que é isto entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Abraão concordou com os termos de Efron. E pesou-lhe a prata de que essa tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et. 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Verso 17. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manré, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite em redor, se confirmaram a Abraão por posse na presença dos filhos de Het e de todos os que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente a Manré, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em posse de sepultura. Nós acabamos de ler uma negociação entre o povo da terra ali e Abraão. Ele vai ali legitimar, irmãos, a posse da terra. Aqui, Sara morre, aqui, no verso 2, em Kiriat Arba, que é cidade de Arba, que é Hebron. Hebron, que hoje se chama Hebron, é uma cidade, uma comunidade, uma confederação, uma aliança. É isso que significa Hebron. Unidade, confederação, aliança. Abraão, inicialmente aqui, vai dirigir-se ao povo, citando aqui, irmãos, no verso 4, que é um verso muito importante para mim e para você. Ele vai citar aqui dois conceitos sobre a sua condição na terra, naquela terra. Olha lá no verso 4. Ele vai se autoconceituar aqui de estrangeiro e peregrino sou entre vós. Peregrino e estrangeiro. Ele se autoconceitua. Por quê? Porque estrangeiro aqui, irmãos, em hebraico, é ger. E essa palavra significa peregrino também. Isto é, alguém que não desfrutava dos direitos que geralmente aquele que é natural da terra possui. Ger. E a outra palavra é peregrino, que em hebraico é toshab, que refere-se ao assalariado, temporário, aquele que está sem terra, aquele que simplesmente está de passagem pela terra, sem intenção nenhuma de continuar. Então ele fala assim, olha, eu sou estrangeiro e peregrino, essa é a minha condição. Por isso que ele não podia, pastora Sandra, aceitar de bom grado aquela terra. Por isso que ele não poderia simplesmente aceitar ali como uma doação diante de Elohim. Por quê? Porque ele precisava legitimar essa condição para a sua descendência.
Por isso que os rabis, Francisco, fala que é um ato profético que ele faz ali. Porque ele adquire não por bem prazer dele. Ele vai adquirir porque ele sabia que Sara tinha falado com ele que o proceder é sobre aquela descendência. Então aqui ele já vai estabelecendo, por isso que eu falei que o proceder, a conduta de Abraão, faz referência à sua esposa quando ele vai honrá-la neste momento, adquirindo a gruta de Macpela para que ela possa ser ali sepultada. E ele não compra somente a gruta de Macpela que inicialmente ele solicita. Ele vai comprar o campo de Mamré. Ele vai ao campo, que é Canaã, já estabelecendo ali, declarando aqui que não possui, ele declara aqui inicialmente que ele não possui direitos legais nesta terra. Não possui, porque ele fala que a sua morada ali é temporária. Portanto, irmãos, ao legitimar o direito de posse com a compra, ele precisava adquirir por quê? Porque ele é para a futura geração. Para que essa futura geração tenha uma cidadania. Para que essa futura geração pudesse adentrar a esta terra e ter nela sua cidadania. Por isso que o homem não pode tirar aquilo que Elohim estabeleceu. Que é a cidadania do povo de Israel. Não pode. Não tem o direito. Não tem o direito de retirar de Israel a sua terra, a sua cidadania. Hebron está entregue nas mãos, é assim. A gruta de Macpela hoje é uma mesquita sobre a gruta de Macpela. É uma mesquita, está tomada. Mas e nós acabamos de ver que Abraão legitimou o direito e a posse daquela terra. Uma cidadania completa. Por isso que nós consideramos um ato profético. O Mashiach vai voltar para essa terra. O irmão quer falar alguma coisa, Francisco, ali andando. Passa aí para trás. É só pressionar o botãozinho aí. Também os rabis dizem que a Torá começa dizendo assim, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Por que a Torá começa dessa forma? Para dizer que Elohim criou a terra e ele dá a terra a quem ele quer da vontade dele. Amém. Israel tem o direito A terra pertence a ele, diz Levítico capítulo 25. Nós vamos ver isso. A Torá pertence a ele. Por isso que nós vamos ver, irmão. Amém. A terra pertence a ele. Por isso que Abraão vai legitimar. Vai legitimar. Mas Elohim vai falar bem assim, olha, porque nós precisamos aprender que é uma ação profética aqui, irmãos. É uma ação profética. Abraão não vai adquirir, tomar posse dessa terra para fincar os seus pés e ali se estabelecer, se enriquecer, criar gados, ter vários bens. Não, irmãos. É para que ele precisava legitimar uma cidade, como eu falei, uma cidadania para a sua geração. Para essa geração que viria através do filho Isaac. É esse o... Fala para nós, Francisco. Chiquinho está falando que não poderia ser doada, porque futuramente poderia ser questionada a terra. Quando Joseph chegou aqui em Vitória, que nós havíamos comprado esse lugar, ele perguntou assim, vocês estão devendo a alguém? Eu falei, não, nós compramos à vista a terra. Então foi o Eterno que deu. Amém. Ele disse. Foi o Eterno que deu. Ele legitimou. Legitimou. Ele disse isso imediatamente. O Francisco disse assim, porque a doação, ela poderia ser questionada no futuro. Isso. Hoje ela poderia ser questionada, já está sendo questionada com essa cidadania. Tudo isso, né? Com tudo isso, ela vai sendo questionada, imagina como fosse doado, Francisco. Como se fosse doado. Então, irmãos, o trabalho aqui... nós vamos chegar lá. Comprou aquele... Amém, irmãos? O trabalho aqui é bom que vocês estão antenados. Olha só, o trabalho é constante, irmãos, em cada geração. Em cada geração. O trabalho é constante. Por isso que essa terra não pode ser minha perpetuamente. Como posse única minha. Por quê? Porque em cada geração ela precisa ser trabalhada. Porque nós precisamos, irmãos, exercitar o direito de posse. Eu e você. Para aprendermos a adquirir por herança. Yeshua nos ensina. Para eu e você possamos adquirir por herança o reino de Elohim.
o reino de Elohim. Para lembrarmos que a nossa condição aqui, irmãos, é de estrangeiro e de peregrino. A minha e a sua condição. Vamos lá em capítulo 25, que o irmão falou ali, de Levítico. A Torá vai legislar sobre esta causa aqui. Isso, legislar sobre esta causa. Quando ele fala ali no capítulo 23 de Levítico, 25 de Levítico, como o ano do jubileu, o ano de Shemitah, quando ali você deveria deixar a terra livre. Ali no capítulo 25, vamos ler ali no verso 17 para você ver que a minha conduta e a sua conduta, nós temos que tratá-la todo o tempo, para que nós possamos adquirir o direito à herança. Diz assim no verso 17, ninguém defraude o seu próximo. Ele começa assim, ninguém defraude o seu próximo. Por quê? Porque vai tratar de uma conduta. De uma conduta. Ninguém defraude o seu próximo, mas tema ao seu Elohim. Eu sou o eterno, vosso Elohim. Verso 18. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitarei seguro na terra. Por isso que precisava comprar. E à vista. Amém. Amém. Fala, amado. Está desligado, não? A gente considerar o seguinte. Amém. No direito, no meio jurídico, amém, se distingue posse de propriedade. Ensina para nós. São duas coisas diferentes. Amém. Eu posso ter a propriedade de uma terra, mas eu posso não estar em sua posse. Ou eu posso estar na sua posse e não ter a propriedade da terra. Exemplo, se eu invado aquela terra, eu estou na posse da terra, mas eu não detenho propriedade. Amém. Se eu compro uma terra e não resido nela e não faço nada nela, eu posso ter a propriedade, mas eu não tenho a posse. E eu posso ser desapropriado daquela terra através de uso capião, por eu não ter a posse dela. Por você não possuir a terra. Não possuir a terra. Então, há de ser considerado que a propriedade de toda a terra pertence a Elohim. Amém. Nós somos apenas meros possuidores. Meros possuidores. Nós exercemos ali uma posse e as nossas gerações irão ter essa posse também. Amém, mas isso depende do nosso proceder, da nossa conduta. Glória, louvado. Exatamente, por isso que estamos aqui lendo o ano de jubileu. Muito bom, obrigado, irmãos. Aqui, no verso 18, diz assim, observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Isso aqui é uma conduta que eu e você temos que ter. Para quê? Assim habitarei seguro na terra. Verso 19 diz assim, então a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes, que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear, nem colher o vosso produto? Eu enviarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano, semeareis, e comereis a colheita anterior, até o 9º ano, até que venha a colheita nova, comereis da antiga. A terra, no verso 23, não será vendida perpetuamente. Sabe por quê, irmãos? Porque a terra é minha, diz o Eterno, e vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. É tremendo o agir do Eterno, irmãos. O que nós temos hoje na legislação, ela vem da Torá. Amém. Ela vem da Torá. O homem faz alguma coisa para querer melhorar, mas acaba piorando. É verdade. Mas a base de tudo que nós temos no mundo jurídico vem da Torá. Muito bem. A base está ali, na Torá, nos princípios. Então você vê aqui que há uma condição para que eu possa, irmãos, habitar seguro na terra, que é a minha conduta, a sua conduta, a nossa conduta diante de Elohim, de tudo aquilo que ele vem colocar diante de nossas mãos. Por isso, quando você toma posse, você tem que imediatamente pagar ali à vista, para legitimar a aquisição e entrar e tomar posse. Entrar e tomar posse, para que eu possa adquirir por herança, irmãos, por herança,
o direito de possuir a terra. Você vai lá comigo em Mateus, que você vai ver Yeshua conversando ali comigo e com você e dizendo que o meu proceder é que vai definir se eu tenho direito a essa herança ou não. Vamos lá em Mateus, capítulo 25. Depois a gente volta para a nossa Torá. Lá na Brit Hadashah, em Mateus, no capítulo 25. Olha ali no verso 31. Ele diz assim, no verso 31 do capítulo 25 de Mateus. Amém? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. Você está vendo o proceder dele? Você está lembrando de Sara? Quando Sara vai ali, vai separar a herança, a descendência carnal, física, de uma descendência espiritual. Aqui, Yeshua procedendo. Aqui, ele porá as ovelhas à sua direita, verso 33, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as suas ovelhas: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Pois tive fome. Olha o proceder deles. É isso que nós temos que observar. Olha o proceder desses que são separados como ovelha. No verso 35. Olha só. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste. Estive enfermo e me visitaste. Preso e fostes me ver. Então perguntarão o justo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou como sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do eterno, preparado para o diabo, os seus anjos. Sabe por que ele manda se apartar? Porque Yeshua não vai conseguir identificar a face de Elohim sobre esses. Porque o seu proceder, o meu proceder, se não estiver em conformidade com a palavra de Elohim, eu vou me descaracterizar da semelhança que eu provém do eterno. Eu vou ter mais a característica do servo de Elohim. E o Senhor vai falar bem assim: aparte-se de mim, aqui, no verso 42 diz assim: pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, tive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servirmos? No verso 45 ele responde: então lhes responderá: em verdade vos digo, que todas as vezes que deixarem de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Raie Sara, a vida de Sara. Aqueles que vão proceder conforme a conduta que Elohim estabeleceu desde o princípio, diz Yeshua aqui. Desde o princípio, eu e você precisamos ser reconhecidos como ovelhas, irmãos. Então nossa oração é que o meu e o seu proceder tem que mudar. A minha conduta diante do meu irmão tem que mudar. A minha conduta e o meu proceder diante do meu vizinho tem que mudar. A minha conduta diante dos meus pais tem que mudar, diante dos meus filhos tem que mudar, para que ele possa enxergar a mim o direito de possuir a herança estabelecida por Elohim. Para eu ter o direito da posse, para que eu possa, eu e você, legitimarmos a cidadania judaica, espiritual judaica. Amém. Espiritual judaica. Fala, amado. Amém. De ninguém.
Necessidades básicas. Nu nos deste de vestir. Fome nos alimenta. O alimento, a moradia. Por isso que há uma legislação dizendo que você tem que, vai colocar a viúva e o estrangeiro no mesmo patamar. Porque você tem que dar acolhida, você tem que dar assistência para eles. A necessidade básica, bem lembrado. Ele fala aqui da nossa, mas sabe que é o nosso grande problema, irmãos? É a nossa conduta. Aqui está o nosso grande problema, o nosso proceder. Vamos lá comigo em 2 Samuel. Davi declara aqui que ele procedeu, irmão, loucamente, foi o que o irmão falou ali, que ele vai adquirir a posse. Ele fala assim, Senhor, eu procedi loucamente. E ele vai se colocar diante de Elohim, aqui em 2 Samuel, deixa eu ir lá. Capítulo 24, a partir do verso 10 ali. 2 Samuel, no capítulo 24. A partir do verso 10 ali, ó. Ele diz assim, ó. Davi, no verso 10. Mas o coração de Davi o acusou, depois de haver ele levantado o censo ao povo. E disse ao Eterno, muito pequeno que fiz, porém agora, ó Eterno, peço que perdoes a iniquidade do seu servo. Procedi muito loucamente. É loucura proceder fora do contexto bíblico. Com arrogância, orgulho. E nós não estamos distante disso, nós somos assim, nós somos humanos, igualzinho a Davi, mas o proceder de Davi é que nós temos que observar aqui, ó, no verso 11, levantando-se Davi pela manhã, veio a palavra do Eterno ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e diz a Davi, assim diz o Eterno, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu execute contra ti. Virá sobre ele a consequência da sua loucura, virá sobre mim, virá sobre ti a consequência da nossa loucura, da nossa má conduta, do nosso mau procedimento. O Eterno aqui fala bem assim, olha, 3 coisas te ofereço, que escolhe uma delas, para que eu execute contra ti. Verso 13, assim veio Gade a Davi, ele disse, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujam diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que a resposta hei de dar ao que me enviou. Ele tem 3 oportunidades aqui. Olha só no verso 14. Disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Eterno, porque muitas são as suas misericórdias, mas a mão dos homens não caia eu. Então enviou o Eterno a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. E de Dan até Berseba morreram 70 mil homens, 70 mil homens, irmãos, do povo. Verso 16, estendendo o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, agora retire a tua mão. O anjo do Eterno estava junto a ele de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, disse ao Eterno, eu é que pequei. Ele fala assim, ó, eu que procedi iniquamente. A loucura é minha, ele está falando aqui. Porém, essas ovelhas, que fizeram? Seja a tua mão contra mim, e a conduta da casa de meu pai, contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade a Davi e lhe disse, sobe, levante ao Eterno um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Ali, que hoje é a esplanada do templo. Subiu Davi conforme a palavra de Gade, como o Eterno lhe tinha ordenado. Olhou Araúna e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. Perguntou a Araúna, por que vem o rei, o meu senhor, a teu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti a eira, a fim de edificar nela um altar, para que esta praga cesse sobre o povo de Elohim. Ele vai ter que adquirir, ele vai ter que legitimar, ele vai ter que tomar posse
da eira de Araúna, para que o Eterno venha e estabeleça ali, cesse ali a praga. Olha o verso 22. Disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei, meu senhor, o bem que lhe parecer. Aqui estão os bois para o holocausto, e os trilhos, e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. Disse mais Araúna ao rei, o Eterno teu Elohim tome prazer em ti. Porém o rei respondeu a Araúna, não, antes quero comprá-la pelo preço devido. Não oferecerei ao Eterno meu Elohim holocaustos que não te custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou Davi ali um altar ao Eterno e ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas. Assim o Eterno teve piedade da terra, irmãos. E aquela praga cessou sobre Israel. Então aqui Davi, ele diz assim, olha, não oferecerei ao meu Senhor holocausto que não me custe nada. Porque o direito à herança, à posse, tem que ser conquistada por mim e por você diante do meu proceder. Porque ele diz assim, olha, eu agi loucamente. Loucura saiu da minha parte. Seria muito simples ele pegar aquela doação e oferecer a Elohim, porque não houve o esforço nenhum de Davi. Mas ele fala assim, não, eu não vou oferecer nada ao Eterno, meu Elohim, que não me custe nada, que não exige de mim e de você um proceder, uma mudança de posição, uma mudança de caminhar. Aqui eu recebi aqui, as palavras aqui dos irmãos, Gênesis no capítulo 4, vamos lá, irmãos. Gênesis no capítulo 4. Fala, amado. 50 ciclos de prata. 400 ciclos. Exatamente. Ali o irmão diz aqui, para nós lermos Gênesis no capítulo 4, no verso 7, irmão. Diz assim, se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo. Sobre ele deves dominar. Amém, irmãos. Você quer falar alguma coisa? Não, eu estou dizendo, estou pensando aqui que esse local que Davi comprou é hoje o local dominado pela comunidade árabe. Pelos árabes ali. Com duas mesquitas lá em cima, né? No Domo da Rocha. Então, esse é o local do templo. Esse é um local legitimado por Davi. Comprado com sacrifício. Ele não recebe... o nome Araúna significa daquele homem forte. Um homem que temia também a Elohim. Mas ele ali, Davi, não podia fazer assim. Porque hoje Israel estaria numa situação muito difícil. Quando nega ali entregar aquele local. Ali é uma bomba atômica aquele local. Você lembra? A última intifada foi quando Ariel Sharon andou ali Só andou ali. Foi a última intifada. Para você ver quão sensível é o local. Então, mas ela é legitimada por Davi nessa compra, né? Amém. Um pecado de Davi levou a legitimar o local de adoração. Amém. É exatamente a mesma situação ali com Abraão, quando ele adquire ali a grupo de Macpela. Para ter o direito, para estar legítimo aquele espaço de terra. Outro irmão aqui mandou Isaías, capítulo 52. Nós temos que ler, irmãos, porque o Eterno também fala no meio da sua congregação. Olha lá Isaías, no capítulo Isaías 52. É só um verso que ele colocou aqui. Verso 7. É lindo esse verso, irmãos. 52 de Isaías, no capítulo 52 do livro de Isaías, no verso 7, diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que proclama a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu rei, Elohim reina. Amém, irmãos. O teu Elohim reina. Então aqui é sobre essa promessa que nossos pais, irmãos, os profetas e Yeshua trabalharam. Até o versículo? Vamos ler até o versículo 12 de Isaías 52, o livro de Isaías, irmãos. Aí,
Ouvi os teus atalaias, levanta a voz, juntamente exultam, com os seus próprios olhos o verão, quando o Eterno voltar a Sião. Rompei em cântico de júbilo, juntamente, ó ruínas de Jerusalém, pois o Eterno consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Eterno desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Elohim. Retirai-vos, sai de lá, não toqueis coisa imunda, sai no meio dela, purificai-vos e levais os utensílios do Eterno. Sai de Babilônia, da situação ruim, da iniquidade, né, dos nossos desejos carnais, saem do meio dela, purifica-vos, ele fala no verso 11. Os que levais utensílio, é para nós, irmãos. Não é para o iníquo, não, é para nós, porque ele fala assim, purificai-vos o que levais os utensílios do Eterno. Se ele está falando aqui, é porque no meio de nós temos que ter uma conduta irrepreensível diante dos homens. Olha só, verso 12. Não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, pois o Eterno irá diante de vós. O Eterno, o Elohim de Israel, será a vossa retaguarda. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Então você vê aqui que o meu proceder, o meu caminhar está diante de Elohim. E ele vem nos falando, ele vem nos alertando. Por quê? Porque está diante de nós uma descendência. E eu preciso, Francisco, mudar o meu comportamento, o meu proceder. Eu preciso, porque não é por causa da minha pessoa só, não, irmãos. É porque eu tenho que observar o outro. Aquele que vai me observar, aquele que estão nos observando pela internet, no nosso caminhar, o nosso proceder lá fora, dentro das nossas casas. É esse proceder que Elohim está falando conosco. Esse é o nosso grande problema. Irmãos, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, vocês... eu estou sem relógio, irmãos, vocês... Amém. Ali do livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, Elohim ali, irmãos, faz uma citação, diz que está ciente. Ele fala assim, olha, eu estou ciente da tua conduta. Ele afirma que o nosso grande problema, sabe qual é, irmãos? A rejeição ao ensino da palavra. Sabe por quê? Porque eu ouço e não pratico. Eu tenho uma conduta aqui e lá fora eu tenho outra. Eu tenho uma conduta na minha casa, no meu trabalho eu tenho outra. Eu tenho conduta na frente dos meus irmãos, mas quando eu me ajunto com aqueles ao qual eu quero me ajuntar, eu tenho a conduta deles. Você vai ver aqui, vamos lá em Jeremias 32, que Elohim, isso não é estranho para Elohim. Ele conhece o meu e o seu proceder. Ele conhece. Jeremias, deixa eu ir lá, irmãos. No capítulo 32. Aqui, Jeremias compra um campo. Outra profecia. Outro ato profético. Outro ato profético para possuir, legitimar a terra. Amém. Tem que... Amém. Tem custo. Vocês entenderam? Os atos proféticos têm custo. Você vai ter que dispensar dinheiro. Você vai ter que se desprender do dinheiro. Por isso que ele vai falando da sua conduta, por causa da ganância. Amém? Olha só, no capítulo 32, eu vou ler ele todo, irmãos. Olha só, porque é lindo demais. Olha, o verso 11 diz assim, a palavra que veio a Jeremias da parte do Eterno, no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. O exército do rei da Babilônia então cercava Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Olha a condição em que Jeremias está. Olha a condição a qual se encontrava Jerusalém. Ele estava em briga com o rei, ele estava preso. Ele estava preso. Por quê? Porque ele não poderia mais influenciar os outros. E Jerusalém estava cercada, irmãos. Olha os versos 3. Ora, Zedequias, o rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo, porque profetizas tu, dizendo, assim diz o Eterno, entregarei essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. Essa era a palavra de Elohim para Jerusalém naquele período, mas Jerusalém não queria, o rei não queria ouvir. Eu não quero ouvir a palavra de Elohim
porque isso é contra os meus princípios, isso vai de encontro aos meus desejos, eu não quero ouvir. Por isso que ele fala assim, que o nosso grande problema é a rejeição ao ensino. A diferença de Davi, que ouviu, na mesma hora se identificou o problema. Eu agi loucamente. Eu agi, ele fala, loucamente. Olha só, no verso 4, Zedequias, o rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. Ele levará Zedequias para a Babilônia, onde permanecerá até que me lembre dele, diz o Eterno. Se pelejares contra os caldeus, não tereis êxito? Disse Jeremias, vem a mim a palavra do Eterno. Jeremias é Irmãos, a condição dele, Alarcon, ele estava preso. Ele estava preso, encarcerado. Olha que ele fala assim, ó, disse Jeremias, vem a palavra do Eterno. Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti e dirá, compra o meu campo que está em Anatote, pois como parente mais próximo, tenho o direito e o dever de comprá-lo. Veio, pois, a mim, Hananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Eterno, ao pátio da guarda, e me disse, compra o meu campo que está em Ananote, na terra de Benjamim, visto que é o teu direito de herança, e tens o resgate, compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Eterno. Você vê ali a condição de Jeremias diante de Elohim, e ele entende ali que isso é a palavra. Um homem espiritual e Hananel não é. Não é. Porque ele sabe que a terra vai ser tomada por Babilônia e ele vai perder os direitos, ele vai defraudar. Ele vai defraudar. Jeremias agora, né? Mas Jeremias está agindo espiritualmente para poder conservar a terra. Elohim diz que aí é a sua frente. É. E ele, como homem espiritual, ele entende isso. Exato. Ele entende isso aqui, ó. Olha só que coisa maravilhosa, olha só. Verso 9, de modo que comprei o campo de Hananel, filho de meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assim, assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura de compra, tanto a selada conforme a lei, e os estatutos com a cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Neemias, filho de Maceias, perante os olhos de Hananel, filho do meu tio, e perante os olhos das testemunhas, que assinaram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Dei a ordem a Baruque perante os olhos dele, dizendo, assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel, toma essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-a num vaso de barro, para que possam conservar muitos dias, porque não era para ele, irmãos, é para a descendência. Aqui, novamente, ele vai legitimar o direito da terra, da posse da terra, para a sua descendência. Você está vendo como, quando você olha a porção e fala assim, a vida de Sara? Mas que vida? A sua descendência, irmãos. A sua descendência, olha só. Eu estou no verso 15. Assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel. Ainda se compararão casas e campos, vinhas nessa terra. E Yeshua vai vir nessa terra. E Yeshua vai retornar nessa terra. Como? Tinha totalmente desvalorizada. Ela estava em... Ia ser tomada, estava toda, era presidente. Ele objetivava o lucro, somente o lucro. Verso 16 diz assim, ó, depois que dei a escritura de compra a Baruque, filho de Neerias, orei ao Eterno dizendo, Eterno Elohim, tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Totalmente espiritual. Diante de uma iminente guerra, destruição, ele consegue enxergar ali a mão do Eterno. Fala, amado. Nós vamos lá. Você quer aguardar? Vamos lá. Vamos juntos. Vamos juntos. Não, aqui nós vamos ler todo, irmão. Aí você fala comigo, olha lá. Fala conosco, olha lá.
verso 18. Tu usas de benignidade para com milhares. Olha a descendência. E torna a maldade dos pais ao seio dos filhos depois dele. Tu és grande, poderoso, Elohim, cujo monte é o eterno, cujo nome é o eterno dos exércitos, Adonai Tsevaot. Grande conselheiro e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Eu não falei que ele está de olho no nosso proceder e no nosso caminhar, a nossa conduta? Ele está de olho no nosso proceder e no nosso caminhar. Aqui, ó. 21. É 21 que eu estou? 20. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em outros homens, e te fizeste um nome, qual é que tens neste dia. Tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, e com mão forte, com braço estendido, e com grande espanto. E lhes deste esta terra que juraste a seus pais que lhes haviam de dar, terra que mana leite e mel. Amém. Verso 23. Entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram a sua voz, nem andaram na tua Torá. Tudo o que lhes mandaste que fizesses, eles não fizeram. Pelo que ordenaste, lhes sucedeste todo este mal. Eis que os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. E o que disseste se cumpriu, como está presenciando. E embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus, contudo, tu me disseste, ó eterno Elohim, compra para ti o campo por dinheiro e faz o que ateste testemunhas. Você está vendo que primeiro ele compra, depois ele vai falar para Elohim o entendimento que ele teve. Ele não está aqui questionando não, porque ele já havia comprado, ele está simplesmente exaltando o nome de Elohim e esclarecendo para mim e para você qual é o proceder do Eterno. Olha aqui no verso 26, então veio a palavra do Eterno a Jeremias. Eu sou o Eterno, ele falou. O Elohim de toda a humanidade, não é só de Israel, não é só da cidade de Jerusalém, mas é de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Ele reafirma. Verso 28, portanto, assim diz o Eterno, entregarei essa cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, e lhe porão fogo, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses, provocando minha ira. Os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal diante dos meus olhos. Está vendo o procedimento? Desde a sua mocidade. Sim, os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Eterno. Desde o dia em que edificaram até o dia de hoje, essa cidade tem despertado a minha ira e o meu furor, de tal maneira que devo tirá-la da minha presença. Os filhos de Israel e os filhos de Judá provocaram minha ira por causa de toda a maldade que fizeram. Eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram para mim as costas e não o rosto. Você vai ver aqui no verso 33 qual é o motivo principal de Elohim vir com ira diante deles. Olha só, viraram para mim as costas e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, irmãos, madrugando e ensinando, não deram ouvidos para receberem, sabe o que, irmãos? O ensino. Não queriam. Não queriam ouvir a palavra de Elohim. Não queriam ouvir como deve se proceder diante de Elohim. Rejeitaram o ensino. Rejeitaram por causa das suas más obras. Aqui no verso 34. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome e a profanaram. Por quê? Porque em vez de ensinar a palavra de Elohim como proceder, eles buscavam outras formas de adoração, menos aquela estabelecida pela palavra de Elohim, que é o ensino à palavra, que é ensinar a conduta, que é ensinar o proceder, que é ensinar a Torá, os profetas, que é ensinar Yeshua.
Olha só no verso 35, edificar os altos a Baal, que estão no vale do teu filho de Inom, fazerem passar os seus filhos e as suas filhas pelo fogo, a Moloque, a descendência, irmãos. O proceder deles, sacrificaram as descendências, que nunca lhes ordenei, diz o Eterno, nem subiu o meu coração para fazer pecar a Judá. Por isso, assim diz o Eterno, o Elohim de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, e pela fome, e pela pestilência. Certamente os congregarei de todas as terras. Antes de entrar no verso 37, você vai identificar aqui, irmãos, o proceder ali. De quando eu não cumpro, de quando eu não tenho uma conduta digna, eu vou ceifar a minha descendência. Eu vou entregá-la à morte. Eu entrego a Moloque, ao fogo. É isso que ele está falando. Porque o meu proceder, o meu caminhar não condiz com a palavra de Elohim. Não condiz. Antes, diz o Elohim, entregar aos seus filhos a Moloque. Entregar a sua descendência para serem destruídas. Mas aqui, aos olhos de Jeremias, todo o seu proceder aqui de Jeremias, ele precisava ouvir a partir do verso 37, porque é um proceder espiritual. Ele disse assim, o Eterno diz assim, certamente os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que habite neles seguramente. Eles serão o meu povo, diz o Eterno, e eu serei o seu Elohim. Essa descendência, serei o meu povo, e eu serei o teu Elohim. Verso 39, dar-lhes-ei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos depois deles. Verso 40, farei com eles uma aliança eterna, jamais me desviarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração. Qual terra, irmãos? Aquela que já foi legitimada. Por isso que ele pode, por que ele vai legitimar, pastor? Porque há uma promessa de estabelecer essa geração nessa terra. Para tomá-la, amém? Para ser julgados. Ali, o verso 41, alegre-me por causa deles, fazendo-lhes o bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Assim diz o Eterno, como eu trouxe sobre este povo este grande mal, assim também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. Comprar-se-ão campos nesta terra, do qual vós dizeis, está deserta, sem homens, sem animais, pois está entregue nas mãos dos caldeus. Esse é o pensamento de Hananel. É esse o pensamento dele. Por isso que ele fala assim, olha, a qual vós dizeis, está deserta, sem homens, sem animais, pois está entregue nas mãos dos caldeus. É o pensamento de Hananel. Compararão, verso 44. Comprarão campos por dinheiro e assinarão escrituras e a selarão. E chamarão testemunha na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá e nas cidades da região montanhosa, na cidade das planícies e na cidade do sul, porque os farei voltar do seu exílio, diz o Eterno. Isso aqui, irmãos, não é uma promessa para hoje, é uma promessa perpétua. Ele diz assim, é perpétuo. Mesmo que os nossos olhos não chegam a ver isso cumprido, a minha geração precisa saber, a geração que virá depois da minha geração, e assim por diante, até que o Mashiach volte e habite nessa terra, até que o Mashiach volte. E é sobre essas promessas aqui, irmãos, que nossos pais, nossos profetas, o próprio Yeshua trabalharam. Estou no meu horário, pastor? Irmão, vocês têm que me avisar. Alguém falou? Como, irmão? O próprio Jeremias usufruiu 70 anos depois. Irmãos, tem que falar porque os irmãos da internet devem estar pulando na cadeira uma hora dessa. Porque eles reclamam, porque eles não conseguem entender quando os irmãos falam. Eles querem entender. Irmãos, eu vou concluir. O próprio Jeremias, Léo, não usufruiu, foi 70 anos depois que o povo volta.
E quando a pastora diz que o custo é alto, ele investiu todo o dinheiro dele nessa compra. Quando o general invade, a ração, a comida diária dele é garantida. Jeremias sabia muito bem que a economia bíblica ela é baseada numa vida de oblação, não de consumo. Amém. Amém. E de guarda de nada. Ele sabia muito bem disso. Amém. Amém, irmãos. Que o Eterno te abençoe. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, irmão. Muito obrigado. E o meu proceder, o meu caminhar, irmãos, Yeshua vem nos ensinar, os profetas nos ensinam, Paulo ensina. Então, é um procedimento que eu e você temos que ter diante do Eterno. Amém? O irmão lá quer falar também. Cadê ele? Leva lá o microfone para ele. Lá atrás, ó. Só para fechar dentro desse contexto de busca. Amém. Eu vi aqui 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7. 14. E o que é necessário para que possamos alcançar as promessas do Eterno para as nossas vidas. Que diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem falado grandemente a nós neste lugar, Pai. Nós glorificamos o teu nome, nós santificamos a ti por tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos conduzido. Que a tua palavra venha reinar no meio de nós. Que a tua palavra venha reinar nos irmãos pela internet. Que a tua palavra venha reinar e venha ser dita a todos aqueles que necessitam ouvi-la, Pai. Para que nós possamos mudar completamente o nosso proceder. Para que nós possamos verdadeiramente retornar a ti, ó Pai. É o nosso clamor como igreja diante da tua presença. Que a tua promessa e tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido na tua palavra venha se cumprir em nós. Que o teu nome seja santificado, ó Pai, em nossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Depois que eu fizer a bênção final, eu gostaria que vocês continuassem em silêncio, porque o irmão vai fazer o kiddush ali, tá bom, irmãos? Yevarei Adonai veres mirecha. Yae Adonai palavelecha viruneca. Issa Adonai palavelecha viasemelecha shalom bishan Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, o shalom do Shabat. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.